Tom Martins, nossos ilustres convidados do dia de hoje. A partir de agora, com vocês, a palavra é de L'Oréal Rocha. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online, boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Seja bem-vindo, Dalmo Accorsini e Tom Martins. Muito obrigado pela presença de vocês hoje dentro do programa. Obrigado pelo convite. Também agradeço, muito obrigado, satisfação, prazer estar aqui. Bom, avisando aos nossos ouvintes que nós, a pedidos, estamos fazendo uma série de programas que envolve todos os palestrantes do conclave de Brasília para a democracia, que vai acontecer em Brasília, precisamente agora em 2016, em abril. Depois o Dalmo, que é um dos organizadores e o idealizador do conclave, nos dará mais informações sobre isso. Eu vou falar brevemente, vou apresentar brevemente os nossos convidados de hoje, para depois nós entrarmos na pauta. Dalmo Accorsini é um ativista pela democracia. Ele mora atualmente nos Estados Unidos, mora em Miami, é fazendeiro lá, cria cogumelos, fazendeiro do século XXI, né? No Brasil nós estamos precisando de aprender a ser fazendeiro do século XXI também. É um ativista pela democracia, criador e organizador dos conclaves pela democracia nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil. O conclave que vai acontecer agora em Brasília já passou, teve outras edições. A primeira edição foi em Lisboa, depois foi em Oslo, nos Estados Unidos, né? São Paulo, Brasília, né? Então esse conclave está andando e ele é composto por pesquisadores, indivíduos ligados a diferentes cenários, empresários, cidadãos, mas todos eles com um único objetivo. Todos eles são cidadãos apartidários, né? Alguns já pertenceram à política, não pertencem mais, e que trazem a sua contribuição para a construção de um mundo melhor, mais feliz e mais pacífico para tudo e para todos. Tom Martins é um advogado. Ele... a questão ligada às urnas, né? Porque geralmente nós cidadãos que não temos conhecimento das coisas pensamos assim: no Brasil todo mundo é obrigado a votar. Primeiro que a gente não entende qual é a importância do voto. Nós achamos que a importância do voto reside somente no mero fato de cidadania, de você ir lá e votar, escolher um partido, colocar um congressista, etc. Tal. Não, há outros aspectos por trás disso, né? E existe uma coisa muito importante ligada diretamente ao processo de eleição na atualidade, entre outras coisas, a psicologia da tirania. O que caracteriza, de certa forma, o momento que nós estamos vivendo? Individualmente nós somos seres humanos, né? Aliás, individualmente não, desculpe, todos nós somos seres humanos. Como ser humano, cada um de nós tem uma individualidade, né? uma personalidade própria. E isso, no século XX, era reconhecido, inclusive, por tratados internacionais. Ou seja, exatamente porque nós somos seres humanos e temos uma individualidade, daí a chamada Declaração Universal dos Direitos Humanos. E nessa declaração reside um ponto básico. Como eu sou um ser humano, eu tenho direito à minha vida. Não é a vida, é a minha individualidade. Mas foi acontecendo alguma coisa historicamente em relação a essa ideia de nós sermos seres humanos e de nós sermos seres individuais. Os governos, gradativamente, foram suprimindo, sem que nós nos dessemos conta,
a ideia de individualidade. Então, hoje, nós não podemos ter individualidade mais. Nós vivemos sobre uma perspectiva e sobre leis que cada vez mais nos obrigam e nos constrangem a sermos seres coletivos. E aqui coletivos num sentido negativo mesmo. Dilui-se toda e qualquer possibilidade de nós termos individualidade. Isso repercute de várias formas, como, por exemplo, a gente não pode ter opinião própria. A nossa opinião só tem validade de verdade a partir do momento que ela estiver sendo colocada ou respaldada por um grupo qualquer, né? Então, o tema, se eu tiver equivocado, o Tom me corrija, a psicologia da tirania, ela vai ser, primeiro, que é um processo que o século XX constrói, né? E o século XXI, em todos os lugares do mundo, não é só no Brasil, não. Esse é um fenômeno mundial, né? A diluição, e não só a diluição, mas, sobretudo, a destruição sistemática daquilo que nos singulariza. E a obrigação legal, institucional, de nós nos tornarmos seres coletivistas. Daí a ideia, inclusive, que vem a reboque disso, que é a ideia ligada à democracia. A democracia é um sistema, muito pouca gente sabe, que não permite que exista individualidades. A democracia é um sistema de rebanho, né? É um sistema de classe social. E eles não definem para a população o que é essa classe social. Então, nós ouvimos falar muito de democracia e no Brasil, que é república somente no nome, nós não temos essa noção. Então, eu queria que o Tom começasse explicando para nós, né, e depois nos ajudasse a fazer uma ponte para o assunto que vai envolver, né, as urnas eletrônicas e a Smart Martic, que é exatamente a ponte para o Dalmo, porque esses assuntos estão diretamente conectados. E eu creio que esse é um ponto importante para a gente trazer para os nossos ouvintes. Tom, o que é psicologia da tirania? Explica isso para nós. Bom, L'Oréal, antes de mais nada, devo dizer... Trata-se de um aspecto endógeno, uma coisa interior. É o ditador que está dentro da pessoa. A turma fala golpe, né? Eu prefiro chamar de contragolpe. Tivemos a Constituição de 88, né? Que é outro marco, que fala a Constituição cidadã, mas ela não é tão cidadã assim. Ela está repleta de aspectos negativos, inclusive facilita a tirania. Uma das coisas que ela facilita na tirania, por exemplo, é concentrar o poder na União. Eu não sei se você, os nossos espectadores, sabem que apenas 4,58%, menos de 5% do que um município arrecada, fica para ele. 25% dessa arrecadação vai para o Estado federado, o ente federativo, e 70% vai para a União. Isso é um descalabro, isso é um descaso, isso é roubar o município. E não é só o poder econômico. Tiram do município também o poder político. Então nós temos um ente centralizador, chamado União, temos um semi-escravo, chamado Estado-membro, e um completo escravo, chamado município. Tom, uma pergunta. Imagine o indivíduo onde está nessa linha. O indivíduo está abaixo da linha da escravidão. Vamos lá, vai, L'Oréal. Uma pergunta aí nisso que você falou, para esclarecer melhor o assunto aqui para a gente. É por isso que o governo faz barganha com dinheiro? Não tenha dúvida disso. Eu não diria nem barganha. Ele já compra mesmo. A barganha implica numa troca. Não tem nem troca. Ele manda e não pede. A relação é de escravidão. A relação é do município em relação à União Federal. O município é um ente completamente genuflexo. Não tem autonomia alguma. Esse é um problema. Já começamos a entrar na tirania aí. A própria federação aqui no Brasil já não é verdadeira. A república está manca. A federação está manca. É uma pirâmide invertida que se tem aqui. Não se reforça a base. A pirâmide, a base está fraca. E lá em cima... Veja só, L'Oréal, eu estive em Brasília tem 15 dias. Ali é um festival completo de funcionários públicos, muitos eficientes, bons funcionários, mas a grande maioria ineficientes ou não precisam estar lá, apenas consumindo recursos públicos. Está errada a coisa. No aspecto mais endógeno, temos que entender o que pensa e aonde o tirano se revela. Eu dei um exemplo aqui
aqui, até fora do ar, comentamos, né, o primeiro dia do governo Lula. Quem se lembra, nos jardins do Palácio do Planalto, que é res pública, é coisa pública, ele colocou lá, fez um canteiro de rosas no formato da estrela do PT. Então ficou uma estrela vermelha nos jardins do Palácio do Planalto. Essa é a ação tipicamente tirânica, não envolveu recurso, não se trata aqui de dinheiro, mas é um símbolo partidário aonde não deveria estar. Se ele quiser colocar a estrela do PT, que coloque no sindicato dele, na sede do PT, não no Palácio do Planalto. Essa confusão entre partido, governo e Estado tem que se colocar. O Estado está acima do governo. O Estado é mais importante do que qualquer governo. O Estado é perene, o governo é transitório. Valido essa jurisdição. Eu acho que uma sociedade sem valores morais não se sustenta. Então, ok. Agora, uma sociedade sem liberdade também não se sustenta. Então, eu coloco aí dois valores importantes. Um da jurisdição do indivíduo mais personalíssimo, da liberdade, isso e aquilo. E outro da jurisdição coletiva, os valores morais. Tem que ter, não tem saída. Então, o que eu colocaria é que temos que validar primeiro, para desarmarmos essa bomba, sairmos dessa arapuca, colocar ambas as jurisdições, validarmos, antes de mais nada, ambas as jurisdições e depois colocá-las para conversar. Hoje, o grande mal que eu vejo por aí, L'Oreal, é que a gente nós sequer validamos as duas jurisdições. Fica essa briga, qual é que a gente vai validar? Não, validemos as duas e coloquemos as duas para dialogar. Isso é muito, muito importante. Não sei se você quer me interromper, fazer alguma pergunta, ou se eu devo continuar. Não, continue. Eu só queria fazer um lembrete aqui, que eu não sei se é pertinente, mas uma acusação que pesa sobre o Império Brasileiro, né, sobre a Casa Real, era exatamente que não havia liberdade. Nós precisamos de lembrar que a República, que é um golpe, né, dado pelos militares, os militares têm essa dívida com a nação, e uma dívida grave. O imperador nunca suprimiu a liberdade de ninguém. A partir do momento que o golpe republicano vem, as chamadas oligarquias vão devagar suprimindo as liberdades que haviam no período, né, e chegar ao ponto hoje da gente ter esse embate e essa discussão, né? Porque cada vez mais nós, enquanto povo, porque é isso que eu penso que também a gente precisa de clarear, as nossas liberdades enquanto povo é que estão sendo retiradas. E estão sendo retiradas para quem? Quem está ficando cada vez mais livre para fazer o que quer? O Estado, né? E as empresas que o Estado, determinadas empresas que o Estado elege, que devem ter mobilidade total. Então, isso é um modelo do século XXI de comunismo, sem sombra de dúvida. Isso, a minha perspectiva é que hoje o Brasil é um Estado oligárquico e socialista. Socialista já sendo bonzinho, né? Porque você falou no comunismo, é um termo que a turma não gosta muito, então tudo bem, deixa por socialismo. Mas veja, o que nós temos hoje aqui é uma oligarquia dominando e o modelo socialista. Altíssima carga tributária, uma propriedade, direito de propriedade cada vez mais atacado, e quem acha que eu estou criticando apenas o PT está muito enganado. Vou lembrar aqui que o senhor Fernando Henrique Cardoso foi o homem que inventou esse monstrengo chamado CPMF, que subiu o imposto de renda de 25% para 27,5%. Então, já vinha com aquela voracidade tributária também. Então, não estou aliviando não para o PSDB, mas coloco o PT como uma caricatura, né, bem piorada, né, uma coisa bem pior e bem mais, um horror maior do que o próprio PSDB. Né? Entre os dois, eu não tenho dúvida com qual eu fico, mas não gosto de nenhum dos dois. Deixo isso bem claro aqui. Agora... eu queria complementar um pouco aí, só para lembrar que, de fato, o PT é um partido muito truculento, né? E tem feito coisas verdadeiramente terríveis. Agora, vamos lembrar o seguinte: quem começou a propaganda comunista nas escolas foi o PSDB. Quem começou a doação do território nacional a tudo quanto é ONG comunista e internacionalista foi o PSDB. Quem sucateou e desfibrou as Forças Armadas brasileiras foi o PSDB. Quem começou a reprimir a polícia e falar que polícia era criminoso e falar que bandido é gente boa foi o PSDB. Quem foi que criou o MST e transformou o MST num grupo
de guerrilha armada, uma organização militante a serviço do terror. Foi o PSDB. Quem foi que destruiu a educação nacional? Foi o PSDB. Quem quebrou o Brasil 3 vezes? Foi o PSDB, não é? Quem foi que falou que fez privatização e não fez privatização nenhuma? Porque entregou para os sindicatos as empresas que ele disse que privatizou. Foi o PSDB. O PT simplesmente veio na esteira desse processo, porque eles são a dupla face da mesma moeda. Isso, bem no estilo estratégia das tesouras mesmo, né? Bem isso. Exato, mas não é à toa que o Fernando Henrique se gaba como sociólogo, de ser o melhor discípulo de Antônio Gramsci no Brasil. Meu Deus do céu, é que o Brasil tem tanta falta de conhecimento que só essa frase do Fernando Henrique, ele já teria que ser colocado como um criminoso de lesa pátria. É porque as pessoas não têm noção do que isso significa. A questão, eu falei do PSDB porque eu geralmente, quando eu faço esse discurso, as pessoas acham que eu sou um amante do PSDB. Nada disso. Quero deixar isso bem claro aqui. E você tocou num ponto que eu acho muito importante, muito sério, que é a doutrinação nas escolas. Eu acompanhei a educação dos meus filhos atentamente. Eu sou pai estilo pitbull. Eu fiquei horrorizado, chocado, não sei que adjetivo colocar aí mais, com o nível de doutrinação de uma escola particular. Veja bem, escola particular. Imagine o que está sendo feito aí em escola pública. Uma verdadeira adoração a Karl Marx, adoração ao mito dessa divindade laica, que esses caras acham que o Estado é a neodivindade laica. O Estado, para começar, não é divindade alguma. Então, a coisa está feia nesse sentido. Está muito difícil a questão desse socialismo fabiano que eles colocaram nas escolas. Aí eu devo reconhecer um trabalho maravilhoso do projeto Escola Sem Partido. É um projeto que eu coloco aí, rendo as minhas homenagens a esse projeto, que é uma gotinha no oceano, mas já é uma gotinha, um soldadozinho aí para o nosso lado, que é um belo soldado, por sinal, um soldado bom, porque já causa algum efeito, já causa um efeito positivo, que é esse efeito de combater a doutrinação nas escolas. Então, isso é importantíssimo, mas eu não tenho dúvida. Hoje, as oligarquias estão dominando o nosso Estado e o socialismo, infelizmente, um socialismo disfarçado, também domina o nosso Estado. E tem outra coisa que eu acho complexa, essa promiscuidade entre Estado e mercado. O Estado ele tem que ser o regulador. Ele não pode entrar no jogo, na competição capitalista. Se ele fizer isso, vai dar confusão. Ele entra no jogo, ele que elege quem vai ter sucesso. Então a gente observa fenômenos aí, empresa X, Ike Batista, isso e aquilo. Não tem que ter nada disso. O BNDES não pode eleger quem vai ser milionário e quem não será milionário. Tem que deixar o mercado competir entre si. Esse é o ponto-chave central para que não tenhamos uma tirania. Quando a gente tem, Loriel, uma exacerbação do eu, né, jurisdições em desequilíbrio, né, tem o eu gigante e um nós pequenininho. Tem até um filósofo francês que eu, do ponto de vista político, eu detesto, mas ele falou uma frase interessante que é o Sartre, né, Jean-Pierre Sartre. Era um comuninha aí e tal, mas eu respeito como piadista, não como cientista político. Ele falou a frase, o inferno são os outros. Essa frase quer dizer que o tirano do eu, ele detesta os outros. E os outros, o que o outro representa? Uma certa limitação do próprio eu. Então o tirano não gosta de ter essa limitação, que é a outra pessoa. Então essa tirania, ok, a gente já falou sobre ela. Mas e a tirania do nós? Aquele que, ok, eu vou mandar na sua vida para o seu próprio bem. Aí a gente vem a retórica do tudo pelo social, o politicamente correto, todo esse universo que tenta controlar você, Loriel, a mim e a todos que nos escutam, ele tenta te controlar, te colocando a vergonha de falar sobre um tema. Exemplo, vou dar exemplo aqui, não vou fugir da raia não. Cotas raciais. Eu quero observar um cidadão que seja branquelão, rato branco, como a gente brinca, assim como eu, né? Branquinho, caucasiano, falar que é contra a cota racial. Se esse indivíduo ainda for heterossexual, provedor do seu lar, o que eles chamariam de coxinha, aí então ele vai ser taxado quase como um nazista. Veja bem, eu não estou dizendo aqui que cota racial é
boa, é ótima, ou é ruim, é péssima. Não é essa a questão. A questão é que temos que ter liberdade para essa discussão. O politicamente correto não pode cercear o próprio debate, porque senão ele passa a ser o tirano. E quem controlar essa jurisdição midiática do politicamente correto vai deter a tirania. Então, veja como o governo está fazendo, como esses crápulas que se apossaram do poder estão fazendo. Eles dominam a mídia como? Sistema de concessões. A televisão, uma TV, tem que ir lá pedir, beijar a mão do chefe do executivo para ter a concessão. Ela depende do carimbo. O sistema de concessão escraviza a mídia. Como se não bastasse isso, L'Oréal, ainda existem as propagandas das estatais que também escravizam esses veículos através do dinheiro. Veja, por que é que uma Petrobras tem que fazer propaganda? L'Oréal, ela tem monopólio. A propaganda, ela é tipicamente numa disputa capitalista entre dois produtos. O L'Oréal quer vender o produto dele e o Tom quer vender também. Eu sou concorrente aí do L'Oréal e a gente vai vender os nossos produtos. Eu falo que a minha caneta é melhor. O L'Oréal fala, não, a minha caneta que é melhor. A gente vai disputar o mercado de caneta através da mídia. Por que a Petrobras tem que fazer propaganda? Não tem outro local para se comprar gasolina. Esse é um ponto-chave. Então, domina a mídia televisiva. Isso é o que o governo está fazendo. Domina os símbolos. Coloca estrelinha no Palácio do Planalto, propaganda do PT, a bandeira vermelha está à frente da bandeira brasileira. Quem se lembra dessa propaganda? É outro problema. Domina o Congresso Nacional. O que foi o crime do mensalão, se não o executivo dar um passa-moleque no poder legislativo? É um atentado à tripartição dos poderes. E como se não bastasse, L'Oréal, o executivo nomeia a cúpula do poder judiciário, os ministros do STF, Supremo Tribunal Federal, que a população apelidou, inclusive, pejorativamente, de puxadinho do PT. O povo na rua, eu que estive aí nas manifestações, o povo fala, o Supremo, o puxadinho do PT, é disso que você está falando? O pessoal fala isso, L'Oréal. Veja que ponto nós chegamos. Um superpoder executivo com poderes institucionais para a tirania. Então, nosso problema não é apenas, só para concluir, L'Oréal, não é apenas ter um tirano no poder. É uma estrutura que permite a tirania. Nós temos que desarmar essa estrutura. Esse é o meu recado. Desculpa, L'Oréal, sei que eu me estendi um pouquinho, mas eu me animei aqui um pouco. Não, vamos voltar a esse assunto aí. Eu só queria fazer um paralelo, mas depois você já concluiu, mas vamos voltar a ele depois. Uma diferença dramática, caso os nossos ouvintes não saibam, por exemplo, nos Estados Unidos não tem ministro do Supremo, né? Todo mundo é juiz. Aqui nós temos, inclusive, a distinção nominal. Tem juiz, tem desembargador e vai para o ministro. Então, você passa uma falsa impressão para a população que, por exemplo, o ministro do Supremo poderá ter mais cabedal de conhecimento do que o juiz Sérgio Moro. É um ledo engano. O Supremo vota ideologicamente, né? Então, num país minimamente sério, nem essas distinções existem. É curioso porque o Brasil é uma república, mas aonde mora o presidente chama palácio. Palácio é termo da realeza, né? Todos os nossos congressistas tratam-se tem tratamento palaciano. Vossa Excelência. Que Vossa Excelência? Desde quando? Mas por que Vossa Excelência? Vossa Santíssima Dignidade? E vai por aí afora. Quer dizer, eles demoliram o império, né? Arrancaram o império fora, mas ficaram com todos os louros e com todas as rendas, né? E devagar foram tomando conta do poder. O Raimundo Faoro tem um livro fabuloso, são 2 volumes, Os Donos do Poder, né? Então é isso que a população não entende, por exemplo, em relação ao Estado patrimonialista. Quando se fala tudo pelo social, que notadamente esse discurso surgiu depois da Constituição de 88 e com o governo do Fernando Henrique ela foi levada às alturas e o governo do PT acabou de explodir com ela, levou ela lá para Marte, né? As pessoas não entendem exatamente isso. Quanto mais rico ficar o governo federal, mais pobre ficarão as cidades. É simples assim, e nós moramos nas cidades. Nós não moramos no Congresso Nacional. Então, todo o dinheiro do Brasil está indo para o Congresso Nacional, está indo para a presidência da República, e é esta gente que está matando o país. Porque, como você bem lembrou, eles construíram uma pirâmide invertida. Quem fez isso? A Constituição de 88. Tem que arrancar essa gente daí. Não dá mais para ficar. E a coisa está tão séria, que o próprio Fernando Henrique é um comunista assumido, tem vídeos dele falando isso, e ele se ressente que
ninguém acredita quando ele fala que ele é comunista. Muito bem. O próprio Fernando Henrique falou que a democracia que eles construíram falsamente depois de 88 está falida. Então, para esse comunista convicto estar falando isso, é porque a coisa deve estar realmente preta, né? Deve estar pretíssima. Agora, o fato é, qual é a carga tributária que nós temos, né? Então, se hoje é impossível manter qualquer prefeitura, por mínima que ela seja, devido ao modelo que esses caras criaram depois de 88. E é tão simples isso que significa. Então, quem trabalha, os poucos que trabalham, estão sendo levados ao limite e o governo federal e o Congresso Nacional reparte o bojo todo lá, às expensas e sob o cadáver da nação, porque essa é a verdade, sobre o cadáver da nação, o cadáver das cidades. L'Oréal, eu tenho uma frase aqui para compartilhar com seus ouvintes. Eu vou ter muito prazer em falar essa frase aqui, porque ela representa bem o que eu quero dizer quando eu temo a tirania do coletivo. É um autor, chama Lewis, ele é citado por um outro autor numa obra que se chama, o título é O Estado Babá. Ele diz o seguinte: entre todas as tiranias, a exercida para o bem de suas vítimas é a mais opressiva. Aqueles que nos atormentam para o nosso próprio bem o farão sem descanso, pois os fazem com a aprovação de suas consciências. É terrível isso. Eles nos tiranizam e ainda colocam um sorriso largo no rosto e falam, e eu estou fazendo isso porque eu sou bom e quero o bem. Eles ainda se intitulam os pais dos pobres, sendo que eles é que causam a miséria. A política e a ideologia desses cidadãos, se é que possamos chamar assim, é que causa a miséria. E eu quero aqui, para quem duvida, dar dois exemplos. Depois uma coisa preta no meio e depois o continente também iluminado. Você acha que a Coreia do Sul é até uma ilha à noite. A Coreia do Norte, a escuridão. Eu pergunto, qual é o regime da Coreia do Sul e qual o regime da Coreia do Norte? O mesmo povo, o mesmo DNA, sabe? São irmãos. Em um regime, a prosperidade e no outro, a miséria. Será, L'Oréal, que eu preciso ser um gênio para concluir qual o regime é melhor? Outro exemplo, eu estive em Washington e fui num museu lá chamado Museum. Aí eu fui visitar as coisas desse museu, tinha um pedaço do muro de Berlim lá. O lado ocidental, todo pintado, com cores, né, todo colorido, liberdade de expressão. O lado ocidental, onde havia o capitalismo. Do lado oriental, regime comunista, cinza e torres para metralhar quem queria fugir dos comunistas e ir para os malvados, entre aspas, capitalistas. Então, o fluxo migratório, será que não é suficiente para essa gente entender? Porque, L'Oréal, você vê muito norte-americano fugindo, desesperado, para o paraíso de Cuba? Pois é, isso é um fato interessante. Isso é o contrário. É as pessoas, são os cubanos que fogem para os Estados Unidos. O fluxo migratório. Esses caras, L'Oréal, eles não entendem que a realidade, ela se impõe por si mesma. A realidade se impõe. Não adianta eles quererem uma coisa. A realidade mostra o contrário. E a realidade está mostrando que essa ideologia que eles tanto adoram é barca furada. Não dá certo. Eu só não compreendo como ainda tem, no Brasil, símios sem rabo que ainda defendem isso. Eu não consigo entender. Professores universitários. Ninguém me contou, L'Oréal. Eu fui fazer um curso de filosofia política na PUC São Paulo. Não foi na PUCamp ou na USP, porque a gente sabe que está tomada por essa gente. Agora, fui na PUC São Paulo. Eu, surpreenda-se, não consegui terminar o curso. Só briguei e fui embora do curso. É terrível. Então essa é a situação do Brasil. Passo para você. Essa é a situação do socialismo, do comunismo. Passo aí para você também todas essas minhas percepções e coloco que tirania nada mais é do que colocar a régua onde ela tem que estar. A jurisdição do indivíduo deve ser preservada e a do coletivo também. E essa linha divisória a gente não pode deixar muito próximo da ala cá do indivíduo. Nós vivemos uma espécie de coletivite. É um inchaço do coletivo e o indivíduo está esmagado. Esse é o problema. E eu passo para você esse belo abacaxi. Ok. Eu vou ter que chamar um intervalo aqui curto. E aí depois a gente volta com o Dalmo e a questão da Smart Martic aí. Vamos para o intervalo curto agora. Uma cantora egípcia
filha de pais italianos, uma mulher lindíssima, 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 naturalizada francesa. Essa, a Dalida cantando em hebraico e em francês. Ela falava várias línguas. Essa música é Hava Nagila. Hava Nagila é uma música hebraica tradicional da cultura judaica, que significa precisamente felicidade em dias difíceis, né? Dias melhores virão, e agradece a Deus, enfim. Bom, vamos voltar aqui ao nosso programa. O Dalmo, você está por aí? Aqui estou. Então, vamos lá. Vamos agora, explica para nós aí o que de fato, qual é o problema que, só para concluir no primeiro bloco, que acabou que a gente não concluiu, e se eu tiver equivocado, o Tom me corrija. Hoje nós temos diferentes formas dentro dos governos, né, de coletivização. Uma das formas de coletivização é exatamente através das eleições, né? Então, de que forma um governo pode oprimir uma população? Porque ele pode oprimir de várias formas, mas nós vimos que uma característica central na ideia da psicologia da tirania é exatamente a supressão da liberdade. Perfeito. Ora, teoricamente, quando nós vamos votar, nós estamos exercendo a nossa liberdade. Correto, também. A partir do momento que o governo de vários países começa a fazer conchavos com empresas fraudulentas, que são contratadas precisamente para fraudar eleições, para que eles se perpetuem no poder, entre outras coisas, além de estar atingindo a soberania da nação, porque isso é uma ditadura institucionalizada ou oficializada através de meios eleitorais, porque os ditadores antigamente matavam todo mundo e assumiam o poder. As ditaduras modernas são diferentes. Elas estão utilizando de tecnologia, né, e através dessa tecnologia controla tudo. Então, no meu entendimento, o que essa empresa criminosa, a Smart Martic, que é exatamente a empresa que está diretamente ligada ao processo eleitoral do Brasil, está fazendo. Então, qual é a razão pela qual os governos brasileiros e todos os outros governos estão usando uma empresa que é consabidamente, internacionalmente processada e acusada de fraudes internacionais absolutamente catastróficas? Fraudes comprovadas. Aliás, o TSE, semana passada, o Dias Toffoli sabe muito bem, né? Mas o próprio TSE foi de novo invadido, atacado, e sabe-se que as urnas não funcionam coisíssima nenhuma e que elas são altamente atacadas, né? Então, Dalmo, qual é efetivamente o fato real que envolve a Smart Martic? Antes de mais nada, eu queria falar sobre o hoje, ok? O Lula, nesse momento, está voando para Brasília e possivelmente ele vai aceitar um cargo de ministro, o que é uma aberração total, né? E aí a gente tem que falar um pouco sobre engenharia social, ok? O que está acontecendo no Brasil nesse momento, ok? Onde um grupo, ok, usa persuasão, ok, e invariavelmente abusa disso. Então as pessoas, essa manipulação, ela vai se intensificar muito agora, principalmente com o Lula como ministro. A gente tem que falar também sobre o Estado de Direito, porque uma definição correta do Estado de Direito é uma situação jurídica, ok? Onde todos são submetidos ao respeito da lei. A partir do momento que a presidente da República tenta blindar, ok, um réu em um processo tão sério quanto o Petrolão, o Estado de Direito deixa de existir. E aí nós temos que entrar na questão do STF. Se o STF não bloquear essa nomeação, ok, o STF corre o risco de ver nulo qualquer ação que tomar no futuro, ok? Vai ser um tigre sem dentes, incapaz de impor respeito em ninguém, em qualquer circunstância. Então, apesar de que o assunto da Smart Martic é seríssimo, e a gente vai entrar nele, tá? Eu queria colocar esses pontos, porque é uma situação agora grave, ok? É um escárnio para a nação, porque as pessoas aqui no Facebook estão assustadíssimas com essas possibilidades. E hoje vimos uma aberração já, uma coisa inaudita, a nomeação do Eugênio Aragão para ministro da Justiça. Esse Eugênio Aragão é o mesmo, tá,
que foi citado pela Polícia Federal por interferir com o mensalão. E ele está sendo colocado como ministro da Justiça para interferir ou talvez parar, ok, a Lava Jato. Então, são situações atípicas, ok? Mesmo num país tão disfuncional como o Brasil atual, ok? E eu volto a dizer, são coisas que em nossas vidas, eu acredito que isso não vai acontecer novamente. São tantas as coisas. E isso no dia seguinte dessa mega manifestação, a maior de todos os tempos, ok? A maior do mundo. Não tem nada paralelo a isso. Foram 6 milhões de pessoas nas ruas, ok? Ou mais de 6 milhões. Apesar de que os números oficiais divergem disso, mas foi mais de 6 milhões. E a gente chega ao ponto crítico de tudo, que são as eleições. O calcanhar de Aquiles de tudo sempre foi as eleições, ok? Se nós tivéssemos há 1 ano e meio atrás, como eu insisti, focado na fraude, se nós tivéssemos insistido na Smartmatic, ok? Não estaríamos hoje falando de Dilma Rousseff. Teríamos pressionado o PSDB, ok? Eles sabem como foi feita a fraude, eles sabem muito bem como aconteceu tudo e se venderam, porque não existe uma oposição verdadeira no Brasil. E eleições e democracia não são equivalentes, de forma nenhuma. Você tem eleições na Coreia do Norte, que o Tom citou aí tão veementemente, né? E lá o resultado é 100% a favor do governo, sempre. Em Cuba tem eleições. E essa foi a grande jogada do Fidel Castro. Em 90, quando foi criado o Fórum de São Paulo. Lembrem-se que foi em 89 que o Lula quase ganhou as eleições, okay, contra o Collor. O Fidel Castro sacou isso, que até então a estratégia de Cuba era guerrilha, era ataques armados, eram os barbudos descendo as montanhas e conquistando um país. Isso não funcionou para ele, só funcionou em Cuba e foi meio de mentirinha ali, né? Como que 30 homens iam criar uma revolução como a cubana. Houve muita conivência dos poderes existentes na época. E isso é uma história para outro dia. Mas a grande jogada foi sacar que a democracia ela era a melhor arma contra a democracia. O que eles fizeram? Okay? Se organizaram. O Fórum de São Paulo conseguiu aglutinar todos os partidos de esquerda da América Latina. Foi determinado que, como estratégia, que eles deveriam ganhar a presidência de um país importante e rico. Nesse caso foi a Venezuela. Em 98, Hugo Chávez ele foi eleito, graças a mentiras, porque basta olhar os vídeos da época, okay, onde ele deu muitas entrevistas, e ele se perfila como um democrata, como um cara aberto à iniciativa privada, nem resquício de socialismo ou comunismo no que ele dizia. Então é muito importante a gente compreender o mecanismo de chegar ao poder. Uma vez que eles chegam no poder, o aparelhamento, primeira coisa é o judiciário, porque eles controlando as leis, tudo o que fizerem é dentro da lei, é o Estado de Direito. É por isso que no Brasil é a mesma coisa. As primeiras medidas do Lula foi nomear juízes para o STF. E isso vem acontecendo desde então, né? Esse aparelhamento é necessário para que eles se mantenham no poder. Ganhar eleições, ok? Ficou muito fácil a partir do momento que você tem uma contagem eletrônica. E no Brasil, essas DREs, elas passaram a ser controladas desde 2003, quando entrou o Lula na presidência. O TSE, o Tom comentou sobre o porquê da Petrobras fazer propaganda sendo monopólio. E eu te pergunto, Tom, por que o TSE tem que fazer propaganda de um sistema eleitoral? Não faz sentido. A única razão deles fazerem isso é lavar o cérebro de todo mundo, vendendo essa ideia de que o Brasil tem o melhor sistema do mundo, o mais seguro do mundo. Isso criou realmente um torpor na população. Ninguém se preocupava com o que acontecia com o voto. Uma vez que eles apertavam um botãozinho ali, absolutamente ninguém se preocupava depois disso. Então, não podemos equalizar, ok? Eleição e democracia.
O Brasil não tem uma democracia. Esse verniz que nós vemos, aparente, é falso, é uma grande farsa. O que nós temos que fazer agora, mesmo que quando caia a Dilma, ela vai cair. Quando prendam o Lula... Eu fiz um tweet ontem, onde eu falo que as manifestações de ontem, ok, já enterraram, ok, o PT, Lula e a Dilma. Isso aí já estão enterrados. Mas tem que enterrar ainda os cadáveres putrefatos. O que eu quis dizer é que essa classe política atual, ok, também tem que ser execrada, também tem que ser tirada. Não podemos continuar com o mesmo de sempre, porque isso vai acontecer. O mecanismo continua no mesmo lugar. O nosso foco necessariamente vai ter que ser o TSE. Necessariamente a gente vai ter que provar por A mais B para a população, ok? O engano que eles são submetidos a cada eleição. Não tem outra forma de nós fazermos isso. E por essa razão, nós vamos ter o Conclave de Brasília. No Conclave de Brasília, eu consegui, aqui nos Estados Unidos, em Washington, com uma empresa, que eles emprestassem, ok, equipamento de 4ª geração, ok, para sistemas eletrônicos eleitorais. E eu quero comparar as DREs brasileiras com esse sistema de 4ª geração. E vamos ver o que vai acontecer. Eu vou deixar as pessoas decidirem qual é o melhor. Porque isso no Brasil nunca foi feito. O TSE é senhor absoluto da verdade, quando nós sabemos das fragilidades das DREs atuais. Okay? Essa pantomima que fizeram agora, essas provas de segurança, é isso, pantomima. Foi tudo um grande engodo. Eles continuam enganando a população. E o Toffoli ainda é sarcástico, falando do PSDB que não apareceu. O PSDB, óbvio que não vai aparecer. Para eles é irrelevante. Eles querem dominar essa ferramenta também. Porque perpetuação no poder não quer dizer um indivíduo se perpetuando no poder, mas um sistema perpetuado no poder. Um grupo, uma facção, um partido. É esse o grande perigo do Brasil. Okay? Que as coisas continuem o mesmo de sempre. Então, todo esse esforço que todos estão fazendo agora vai ser em vão. Vai ser em vão porque ninguém vai ver resultado lá na frente. Muda-se as caras. E isso, o professor Olavo de Carvalho foi claríssimo sobre isso, gente. Okay? O PSDB, por exemplo, vai poder implementar tudo o que o PT quis fazer de uma forma muito mais eficiente, muito mais rápida. Okay? E a população sequer vai perceber. Os objetivos são os mesmos, ok? Domínio, controle. O brasileiro, ele se acostumou, ele se acomodou. A questão da Smartmatic é fato conhecido desde 2004, ok? Fora do Brasil. Eu me surpreendi muito quando eu fiz a denúncia no Brasil, que ninguém sabia nada. Essa é a parte mais irônica de tudo. Eu não achei que eu estava contando nenhuma novidade. A minha surpresa foi ver que ninguém, a mídia não sabia, políticos eleitos não sabem, o público, muito menos o povo, ninguém sabia de nada, ninguém se preocupou em saber, sequer cogitaram que as eleições poderiam estar sendo manipuladas. Então, é uma coisa surpreendente que 1 ano e meio depois, ok? O que nós ainda vemos como foco, ok, é a corrupção. São as páginas policiais, ok? Porque o Lula agora é caso de polícia, não é uma questão política. A Dilma também é caso de polícia, todos eles. A questão maior, ok, política, fica para segundo plano. Ninguém se preocupa com o método que essa democracia, entre aspas, funciona. E isso, para mim, é surpreendente. Então, eu passo a palavra. O Dalmo, você veja, o Brasil está um país tão depauperado intelectualmente que quando nós, pessoas apartidárias, no nosso direito de não querermos sermos roubados, né, diariamente por esta classe de políticos que estão aí, e quando a gente fala do PT, né, a pessoa logo acha que nós somos PSDB, ou que nós somos PSDB. Ninguém é nada disso. Toda essa gente tem que ir para a cadeia, todos eles, porque eles fazem parte da mesma equipe. É a mesma equipe, eles vão se alternando. Bom, você veja, o PSDB, o PMDB, está na vice-presidência há quanto tempo? Acompanhando diferentes governos. Né? Então, quer dizer, e quando chega o momento, eles jogam, como esse jogo de cena
Não dá mais para a gente suportar. Ah, só o PT está roubando. Não, todos eles roubam, e eles roubam em equipe. Eles roubam em equipe. Então, isso ultrapassou todo o cenário de decência, tudo. A semana passada, quando aqueles procuradores que inventam um monte de mentiras, inclusive, que o procurador não tem direito de fazer. Claro que o procurador tem. O procurador não foi isento. Nenhum procurador é isento, por princípio. Porque um procurador denuncia, né? Um procurador está contra o denunciado, outro procurador está a favor do denunciado. Então, essa gente é tão descarada, essa gente da mídia, eles perderam tanta vergonha, né? Eles estão tão pouco compromissados com a verdade, que falam que o procurador do Ministério Público não foi isento. Ora, tudo que o procurador não pode ser isento, porque ele está denunciando. Só o fato de você fazer uma denúncia, você já assumiu um lado. E é o lado precisamente de quem? Da população. Porque se você está acusando alguém de roubar a população, você está acusando tu mesmo e tem que acusar, esse é o papel dele. E você vai ter um outro que vai te defender. É assim que funciona. Muriel. Só para a gente elucidar aqui, eu quero trazer uma questão aqui à baila. O Sérgio Moro. Por que o Sérgio Moro não vai atrás do PSDB? Juiz não julga, juiz executa processo que chega a ele. A pergunta que nós devemos fazer é o seguinte: por que os juízes de Minas Gerais, por que os juízes de São Paulo, aonde o PSDB reina absoluto há não sei quantos anos, não conseguem passar nenhum processo relativo ao Alckmin e nenhum processo relativo ao senhor Aécio Neves? Essa é a pergunta que tem que ser feita. O juiz Sérgio Moro não tem nada a ver com isso, não é? O Sérgio Moro não tem nada a ver com isso. Então fica esse discurso dessa esquerda, desses psicopatas, né, jogando e dizendo que a nação não tem direito de reagir. A nação tem direito, sim. Só para concluir, vocês vejam, todo o procedimento do PMDB e do PSDB. O Lula não pode ser questionado. Baseado em quê? Todas as pessoas podem ser questionadas neste país. Agora, eu entendo o seguinte: quando esses políticos vêm à baila dizer que o Ministério Público ou que a Justiça não pode fazer o papel dele porque existe um grande senhor, nós voltamos para quem? Nós voltamos para o período medieval, a figura do rei, do Deus, e todos eles são deuses. Porque qual é o recado que eles estão dando? Olha, vocês não podem pegar o Lula, por conseguinte, vocês também não podem pegar a mim. Esse é o recado que eles dão para a nação, né? Porque você veja, todas as vezes que a Justiça fala que essa gente está coberta de roubo e de processos, eles falam: eu sou inocente. Não, nenhum deles é inocente. É que o Brasil é um país imoral, sob todos os aspectos. E outra coisa, outra pauta bomba, que juntamente com essa questão do Lula virar ministro, exatamente hoje eu recebi, né, vindo diretamente do Congresso Nacional, a resolução parlamentarista que eles estão aprovando na calada da noite durante o governo da Dilma Rousseff. Ou seja, o Brasil é um sistema republicano e o Brasil será um sistema parlamentarista do dia para a noite, sem consulta popular. E entendo o seguinte: o parlamentarismo já foi referendado publicamente e o povo não aceitou. Quer dizer, e depois não querem que os militares entram? Aonde essa gente vai levar o Brasil? Não, mas é que tá, L'Oreal, pensa bem, tá? Eles querem dar um golpe, não tem outro nome, é um golpe branco. Querem livrar a cara do PT, querem livrar a cara da Dilma, não tem outro nome para isso. E imagina, eu recebi o mesmo documento que você, tá? E lendo, a primeira coisa, ela não teria poderes de governança, mas ela indicaria o primeiro-ministro. E aí nós teríamos não um mandatário, ok? Que custa mais que a rainha da Inglaterra, teríamos 2. Começa por aí. A gordura seria maior ainda. Além do escárnio, né? Porque não foi isso que o povo foi na rua ontem pedir. Nós fomos pedir, ok, que saia Dilma, fora PT, cadeia para Lula. Fora Dilma, fora PT, cadeia para o Lula. Não foi queremos parlamentarismo. O Aloysio Nunes, que é o motorzinho disso tudo, ex-terrorista, ok? Ele veio sabotando toda a denúncia da fraude nas eleições desde um princípio. Ele saiu em defesa do Dias Toffoli imediatamente quando veio à tona a questão da fraude nas eleições. Então, o Aloysio Nunes, ele não é nada mais, nada menos que uma continuidade, ok, do processo do PT. Ele é uma quinta coluna, ele é Foro de São Paulo. Os objetivos deles são os mesmos. Nada vai mudar na mão deles.
O Serra está lá, ok? Renan, toda essa gente, o objetivo deles é manter o status quo até 2018, ok? E aí conquistarem o poder. E uma vez que eles conquistarem o poder, esquece, nós vamos estar na mesma situação de hoje ou pior. Então, a única chance que temos agora é execrar todos eles da política brasileira. Nenhum deles pode continuar, nenhum deles. Tem que ser uma limpa total e absoluta. Muita gente me pergunta de intervenção militar. Seria fabuloso se houvesse uma intervenção militar. Só que os tempos de hoje são diferentes. Não é 64 mais. Nós vivemos num mundo globalizado. Eu sempre falo do exemplo de Honduras. Os erros cometidos, apesar que tudo foi feito dentro da legalidade da Constituição hondurenha, a partir do momento que os militares entraram na jogada, ok? Virou golpe militar, porque eles colocaram esse rótulo, a esquerda colocou o rótulo de golpe militar, ok? E isso aí complicou muito a vida, por exemplo, do Roberto Micheletti, que foi presidente de Honduras, que também vai estar no conclave de Brasília, ok? Ele vai contar com suas próprias palavras o que aconteceu lá. E eu acho fundamental que ele vá ao Brasil contar essa história, porque houve todo aquele episódio da Embaixada Brasileira. Até hoje ele não pode entrar na Europa, ele não pode entrar nos Estados Unidos, okay? Graças a essa máquina de marketing que a esquerda tem fora, ou seja, no continente americano. Eles dominam isso. Então é fundamental que nós realmente esclarecer ao povo o que realmente está acontecendo. Eu queria colocar uma questão agora aqui, tá? Principalmente para o Tom, ok? Eu coloquei isso para o Luiz Felipe ontem, Tom, sobre a reforma política, tá? E o loteamento do governo, como é feito no Brasil. Isso, para mim, é uma das coisas mais absurdas que existem, ok? Esse loteamento que é feito com essas coligações, com esses partidinhos nanicos, fisiológicos, que tem a única função realmente de institucionalizar a corrupção. Esse loteamento, para mim, na minha percepção aqui de fora, é que isso é corrupção também. Qual é a sua opinião sobre isso? E a sua também, L'Oreal. E também o Felipe? Olha, Dalmo, eu acho que é pior que corrupção. Isso chega ao ponto da prostituição. É algo abjeto e execrável. Nós temos aqui, na verdade, 3 assuntos muito importantes que foram tocados. O primeiro, a questão do parlamentarismo, foi tocado. Se nós analisarmos a essência do parlamentarismo, para que ele serve, vamos dizer assim, em termos institucionais, é para não deixar um executivo muito forte. Ele tira poder do executivo. Ok, podemos discutir se isso é bom ou ruim, mas isso é o que é o parlamentarismo. O que eles estão tentando fazer aqui no Brasil é um parlamentarismo jabuticaba. É uma coisa que só vai existir aqui no Brasil. Que é um parlamento que não vai ter autonomia, porque o executivo vai ficar ainda mais forte. Exato. Então, veja a coisa como é que é. A Dilma, eu vou falar, espero que isso soe como estão indo para esse acordão através de uma jabuticaba que eles resolveram chamar de parlamentarismo, porque o parlamentarismo em si, ele é algo, até do ponto de vista filosófico, interessante sim. Então eles dão um nome bonitinho, os intelectuais parlamentaristas falam, é capaz de ser bom e tal, mas no fundo é um golpe, não tem nada de parlamentarismo. Eles querem sim perpetuar a lambança do executivo através de um executivo ainda mais forte. Então eu deixo essa dúvida, é uma interrogação, não estou afirmando, estou perguntando, será que não é isso? Outro ponto que, só para a gente não esquecer, muito importante que foi tocado aqui, é um pouco batido já, mas eu acho que a gente tem que sempre reforçar. O L'Oreal falou em uma das passagens dele sobre a mídia não mostrar a realidade para a população. L'Oreal, eu estive pessoalmente no caminhão principal da Avenida Paulista no dia 15 de 3 de 2015, famoso 15 de março.
Eu vi o que estava lá, eu participei daquilo tudo, ajudei com aquilo tudo lá. E cheguei em casa, cansado, moído, liguei o jornal para ver, né, o que estava mostrando. Globo News, toda essa turma aí. Eles mostravam imagens verdadeiras da passeata, aquilo ocorreu mesmo, só que não às 4 da tarde, ao meio-dia, que a gente estava montando ainda a coisa. Então tinha mesmo meia dúzia de gatos pingados ali. Esse é o engodo. Eles mostram algo que é verdadeiro e é real, só que dentro daquele contexto exibido, como aquilo sendo a manifestação, aquilo se torna falso. Esse é o ponto. E sobre o 13/3/2016, agora, eu vi hoje uma matéria no site da Folha de São Paulo, eu não me lembro exatamente a manchete, mas era algo assim: confirmado, estão indo para esse acordão através de uma jabuticaba que eles resolveram chamar de parlamentarismo, porque o parlamentarismo em si, ele é algo, até do ponto de vista filosófico, interessante sim. Então eles dão um nome bonitinho, os intelectuais parlamentaristas falam, é capaz de ser bom e tal, mas no fundo é um golpe, não tem nada de parlamentarismo. Eles querem sim perpetuar a lambança do executivo através de um executivo ainda mais forte. Então eu deixo essa dúvida, é uma interrogação, não estou afirmando, estou perguntando, será que não é isso? Outro ponto que, só para a gente não esquecer, muito importante que foi tocado aqui, é um pouco batido já, mas eu acho que a gente tem que sempre reforçar. O L'Oréal falou em uma das passagens dele sobre a mídia não mostrar a realidade para a população. L'Oréal, eu estive pessoalmente no caminhão principal da Avenida Paulista no dia 15/3/2015, famoso 15 de março. Eu vi o que estava lá, eu participei daquilo tudo, ajudei com aquilo tudo lá. E cheguei em casa, cansado, moído, liguei o jornal para ver, né, o que estava mostrando. Globo News, toda essa turma aí. Eles mostravam imagens verdadeiras da passeata, aquilo ocorreu mesmo, só que não às 4 da tarde, ao meio-dia, que a gente estava montando ainda a coisa. Então tinha mesmo meia dúzia de gatos pingados ali. Esse é o engodo. Eles mostram algo que é verdadeiro e é real, só que dentro daquele contexto exibido, como aquilo sendo a manifestação, aquilo se torna falso. Esse é o ponto. E sobre o 13/3/2016, agora, eu vi hoje uma matéria no site da Folha de São Paulo, eu não me lembro exatamente a manchete, mas era algo assim: confirmado, estão indo para esse acordão através de uma jabuticaba que eles resolveram chamar de parlamentarismo, porque o parlamentarismo em si, ele é algo, até do ponto de vista filosófico, interessante sim. Então eles dão um nome bonitinho, os intelectuais parlamentaristas falam, é capaz de ser bom e tal, mas no fundo é um golpe, não tem nada de parlamentarismo. Eles querem sim perpetuar a lambança do executivo através de um executivo ainda mais forte. Então eu deixo essa dúvida, é uma interrogação, não estou afirmando, estou perguntando, será que não é isso? Outro ponto que, só para a gente não esquecer, muito importante que foi tocado aqui, é um pouco batido já, mas eu acho que a gente tem que sempre reforçar. O L'Oréal falou em uma das passagens dele sobre a mídia não mostrar a realidade para a população. L'Oréal, eu estive pessoalmente no caminhão principal da Avenida Paulista no dia 15/3/2015, famoso 15 de março. Eu vi o que estava lá, eu participei daquilo tudo, ajudei com aquilo tudo lá. E cheguei em casa, cansado, moído, liguei o jornal para ver, né, o que estava mostrando. Globo News, toda essa turma aí. Eles mostravam imagens verdadeiras da passeata, aquilo ocorreu mesmo, só que não às 4 da tarde, ao meio-dia, que a gente estava montando ainda a coisa. Então tinha mesmo meia dúzia de gatos pingados ali. Esse é o engodo. Eles mostram algo que é verdadeiro e é real, só que dentro daquele contexto exibido, como aquilo sendo a manifestação, aquilo
se torna falso. Esse é o ponto. E sobre o 13/3/2016, agora, eu vi hoje uma matéria no site da Folha de São Paulo, eu não me lembro exatamente a manchete, mas era algo assim: confirmado, estão indo para esse acordão através de uma jabuticaba que eles resolveram chamar de parlamentarismo, porque o parlamentarismo em si, ele é algo, até do ponto de vista filosófico, interessante sim. Então eles dão um nome bonitinho, os intelectuais parlamentaristas falam, é capaz de ser bom e tal, mas no fundo é um golpe, não tem nada de parlamentarismo. Eles querem sim perpetuar a lambança do executivo através de um executivo ainda mais forte. Então eu deixo essa dúvida, uma interrogação, não estou afirmando, estou perguntando, será que não é isso? Outro ponto que, só para a gente não esquecer, porque é isso que a população foi à rua pedir. Fora Dilma, fora PT, Lula na cadeia. Eu vi as faixas lá. A população não está dividida com relação às soluções para o Brasil. A população está unida num grande rotundo fora Dilma. Fica aí o registro. São esses absurdos todos que nós estamos vivendo diariamente e com o silêncio cúmplice da mídia, né? Agora, como é que essa gente está se mantendo no poder? Novamente, fraudando eleições. É por isso que eles estão conseguindo. Então, efetivamente, tem que criar um movimento, e esse movimento é um movimento de cidadania, porque todas as instituições estão realmente aparelhadas, né? E a gente vê isso diariamente, exceto uma outra causa. Outro dia apareceu, por exemplo, um prefeito, já tem algum tempo isso, mas eu coloquei esse vídeo, que ele é bastante elucidativo. Um prefeito do Tocantins, ele foi pego roubando, e o procurador foi dar voz de prisão para ele. Ele falou: o senhor não pode me dar voz de prisão, eu tenho foro privilegiado. O procurador falou: posso, claro que eu posso, eu não estou te julgando, mas voz de prisão eu posso te dar. Ele falou: não pode? Ele falou: pode. E aí ficou aquela discussão: pode, não pode? Claro que pode, né? E aí olha a audácia do indivíduo, isso no Tocantins. Ele virou para o indivíduo e falou: eu só saio daqui morto. Parece o Lula, né? Eu só saio daqui preso. É a mesma coisa. Eu tenho foro privilegiado. Bom, eu tenho foro privilegiado significa o quê? Que você pode roubar? Políticos brasileiros perderam completamente o senso de respeito, de ética, de ridículo. Mas o que é isso? Isso significa a tirania. Ou seja, o executivo e o legislativo têm o judiciário como um capanga. Ele vai obter. E o que não falta no Brasil é araponga. Então, a gente tem que cuidar esse aspecto também. Agora, a minha consideração final é que ideias, okay, como ações, elas têm consequências, ok? Quando são usadas... Sonny sits by his window and thinks to himself how it's strange that souls are like ages. Um pouco mais nisso aí, mas em termos de considerações finais eu quero dizer o seguinte, pessoal: querem discutir o parlamentarismo? Vamos discutir, eu não estou fechado à discussão, só que tem um dever de casa primeiro. Antes disso, expurguem o PT de Brasília. Aí a gente sente e conversa. Eu sou o homem do diálogo. Vamos conversar, sim, sobre parlamentarismo, sobre o que vocês quiserem. Mas primeiro tem esse dever de casa para fazer. Antes disso, por favor, não me chamem de otário. Não chame o povo brasileiro de otário. É isso que eu queria dizer, e terminaria aqui dizendo o seguinte, no campo mais das ideias, para terminar com mais leveza aqui, para esse pessoal que sempre fala: a gente quer o bem do povo, por isso que a gente vai tirar muito imposto de vocês, para, por exemplo, popularizar o ensino, dar mais saúde, transportes, mais trabalho, essa retórica toda. Eu vou dar uma sugestão. Vocês querem popularizar o ensino? Comecem retirando os impostos do ensino. Ué, você não quer incentivar o ensino, a educação? Desonere aquilo que você quer incentivar. Você quer incentivar e você tributa? Tem uma coisa maluca aí. Você quer mais saúde? Retire impostos da saúde. Você quer a melhoria dos transportes? Tire impostos do transporte. Você quer mais relação de trabalho? Desonere o salário. É uma coisa, uma esquizofrenia que a gente vive. A turma fala: não, o governo está aqui para ajudar o trabalhador. Mas eu arranco o dinheiro do trabalhador. É imposto sindical, é não sei o quê, INSS, não sei o quê. O que é isso, gente? E aí eu terminaria... fácil, Tom, é demagogia. Pessoas... Isso é um absurdo, Dalma. Eu fico revoltado e termino com a frase de Montesquieu: o pior governo
é o que exerce a tirania em nome das leis e da justiça. Ele não quer lei, ele não quer justiça, mas ele fala como se quisesse. É o lobo em pele de cordeiro. Muito obrigado, Loriel, Dalmo. Prazer estar com vocês. Obrigado, Tom. Obrigado, Dalmo. E peço aí desculpa aos nossos ouvintes se eu falo, às vezes eu falo com muita veemência. O que falta no tamanho passa na ousadia. Mas, de fato, efetivamente, há coisas para a gente parar para pensar. Mas pode parecer que eu sou um descrente do Brasil. Muito pelo contrário. O Brasil é um país formidável. O povo brasileiro é absolutamente impressionante. Todas as vezes, quando todos os governos necessitaram do povo brasileiro, a reação do brasileiro, quando precisava de todo mundo economizar luz, na época do Fernando Henrique Cardoso, todo mundo foi e comprou. Nós somos um fenômeno mundial. Então o povo tem reações espontâneas de generosidade que este governo não nos trata na mesma medida. Mas não tem problema isto, porque o Brasil é um país plural, o Brasil é um país disciplinado, espiritualmente avançado, né? A revelia, e essa espiritualidade corre à revelia da nação, né? Que sempre quis tirar precisamente esse grau de espiritualidade do Brasil. Por outro lado, os momentos que nós estamos vivendo são tão difíceis, que eles vão aprimorando cada vez mais a sabedoria popular. E é isso que está acontecendo, porque os políticos estão levando a nação a um grau tal de conflito que a única saída é, efetivamente, nós termos sabedoria. E é a isso que nós temos que nos apegar, a sabedoria. Muito bem, muito boa noite a todo mundo. Muito obrigado pela audiência e até a semana, se Deus quiser.